Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, uma tríade de parábolas. Desde já, se você é novo aqui no canal, se inscreva e se curtiu aqui o vídeo, se gostou dele, não deixe de curtir e compartilhar. Isso nos alegra muito, nos deixa muito felizes. Vamos lá? Isaías 64, no verso 4, fala que Deus trabalha para aqueles que esperam nele, ou seja, que Deus tem uma disposição em agir em favor daqueles que o buscam. Isso é muito bom. Deus não é uma pessoa, um ser distante, passivo, que se encontra longe de nós, que não se importa conosco. E uma das formas de enxergar esse Deus está numa tríade de parábolas muito famosa. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Contextualizando, Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus, ele foi um companheiro do apóstolo Paulo, ele é médico de profissão, escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Vale muito a pena conferir essas duas grandes obras da Palavra de Deus. No Evangelho, no capítulo 15 de Lucas, há um debate teológico muito interessante. Jesus, ele está conversando com os fariseus. E ao mesmo tempo que Jesus conversa com os fariseus, tem um outro grupo notório próximo de Jesus, que é o grupo de pessoas consideradas pecadores. E Jesus vai falar a quem o ministério dele se direciona principalmente. Para isso ele conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira, e talvez mais famosa, parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas têm a mesma mensagem. Elas não se referem ao episódio dessas 3 histórias. Ela se refere a uma disposição de buscar o perdido, uma disposição de encontrar, de cuidar daquele que se desviou do caminho por alguma maneira. Ela se refere a uma disposição de cuidar, de buscar daquele que por algum motivo se desviou do caminho. Na primeira parábola, nós temos uma referência de um pastor com 100 ovelhas, e ele leva 99 ovelhas para um deserto para cuidar daquelas ovelhas, e lá ele percebe que falta uma, centésima. Ele larga aquelas ovelhas no deserto, ou em outra tradução, nos campos, e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Agora preste atenção nesse detalhe interessante. Diferente da música muito bonita que nós conhecemos, Eram 100 ovelhas, o pastor da história não deixa aquelas ovelhas em um aprisco. Ele deixa aquelas ovelhas no deserto. Você não é pastor de ovelhas provavelmente, mas você consegue imaginar o que acontece com ovelhas soltas em um deserto? Não é para se ter uma expectativa muito boa para essas ovelhas. E esse pastor vai atrás da ovelha que se perdeu e a busca até encontrar. A outra parábola, Jesus fala de uma senhora, uma dona de casa, que tinha 10 moedas. Uma dessas moedas se perdeu. Então ela varre a casa, ela tira os móveis, ela chama ajuda e procura aquela moeda até encontrar. E quando ela encontra essa moeda, ela faz uma grande festa. Na economia daquela senhora, daquela família, faz muito sentido isso. Uma dracma, uma moeda que era também chamada de denário, dependendo do idioma, que se referia à diária de um dia de trabalho. Então, se ela tinha 10 moedas, ela perdeu a 10ª parte ali da sua renda. Se você perder 10% do seu salário, com certeza você também vai varrer seu quarto, sua casa até encontrar. Faz falta, não faz? Assim como fazia falta para ela. Mas o objetivo de Jesus aqui, maior, é mostrar que aquela parte não ficou deixada para trás, embora fosse a menor parte. Aquela mulher já tinha 9 partes, mas ela foi atrás daquela uma que não estava com ela. E quando a encontrou, o que aconteceu? Ela ficou alegre, ela encontrou o que havia perdido. Na parábola do filho pródigo, da mesma forma, a parábola do filho pródigo, ainda mais direta, fala sobre uma família disfuncional, onde um filho não conseguia enxergar o pai como uma referência, um bom educador,
uma boa pessoa para direcionar a sua vida e prefere sair para viver os seus planos. E aqui um parêntese: se você é jovem e tem uma boa ideia, uma ideia assim, daquelas ideias mirabolantes, e pretende seguir o seu plano, eu te aconselho a arriscar. A juventude é a fase da vida onde nós devemos realmente experimentar coisas novas, fazer os nossos projetos de vida. Só que tem um porém: preste atenção às pessoas à sua volta e à opinião delas, principalmente as pessoas mais velhas. Pegue conselho com seu pai, com seus avós, com seus líderes, pessoas que já experimentaram situações na vida e que podem te aconselhar corretamente. Se você perceber que a sua meta, o seu plano de vida é muito diferente dos conselhos que você recebe, eu te convido a refletir se esse é realmente um bom plano de vida. Talvez você esteja com um comportamento que para você é ótimo, mas se você conversar ali com seu pai, com sua mãe, eles vão falar com você: cara, esse caminho não está legal, não vá por aí. Escute, não faça como esse filho da parábola, filho pródigo, que saiu com uma ideia, perdeu tudo que ele tinha conseguido do pai, a parte da herança que ele pediu, e se encontrou num dos piores locais onde qualquer um de nós possa experimentar. Talvez você já experimentou a falência. Falência quando você se encontra numa situação onde você não possui mais recurso. O filho pródigo faliu, ele perdeu a herança. E ele faliu em um momento de recessão econômica. A Bíblia fala naquela parábola que havia uma grande fome na terra, havia uma escassez. A economia daquela região estava indo por água abaixo. E nessa situação, falido, naquela terra árida, esse menino chega a desejar comer o que os porcos comiam. E nessa situação de total desespero, ele resolve voltar para a casa do pai. E ao voltar o encontra, e esse pai o recebe, situação que não é de forma alguma compreendida pelo irmão mais velho. E é lógico que o irmão mais velho não iria entender, porque Jesus está comparando aqui dois tipos de públicos diferentes. Esse filho pródigo é como aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras, e esse filho mais velho era considerado como eram ali os escribas e os fariseus, pessoas que seguiam a lei, mas não entendiam corretamente o sentido dela, o sentido da adoração a Deus. Então Jesus termina a parábola do filho pródigo falando, assim como nas outras duas parábolas: era necessário nos alegrarmos porque ele estava perdido e foi encontrado. Isso é fantástico. Jesus está querendo dizer com essas três parábolas que o fundamental para encontrá-lo, fundamental para ter a disposição de Deus a seu favor, não se refere a uma boa conduta, não se refere às suas boas obras ou ao seu esforço pessoal, se refere à sua disposição em se arrepender e seguir o caminho de Jesus. Nós aprendemos com a palavra de Deus a como sermos melhores, nós crescemos, nós amadurecemos, e ao fazer isso nós ajudamos outras pessoas. E o fundamental para a palavra de Deus não é ser necessariamente autossuficiente. A autossuficiência não existe. O mérito pessoal, quando se refere à salvação, é completamente nulo. Não é por nosso mérito. A ovelha se perdeu, a moeda estava perdida, o filho estava falido, mas todos eles encontraram quem os procurava. Eles foram encontrados de alguma maneira. Se você está perdido sem o Senhor, você pode ser encontrado por Deus. Você tem a opção de continuar se desgarrando como ovelha, você tem a opção de continuar tentando pelos seus próprios esforços, como o filho pródigo, você pode estar se escondendo ou sumido como a moeda da parábola da dracma, ou você pode se deixar achar pelo Senhor. Não espere ser perfeito, não espere ser muito bom, tão somente entregue o que você tem a Jesus e deixe que Ele cuide de você. Como diz Isaías, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deixe que Deus faça com você
como um artesão faz com uma pedra, com uma madeira, com o seu objeto. Deixe que Deus molde você aquilo que Ele quer que você se torne. E aí você vai poder desfrutar, assim como nas parábolas, da alegria que é ter sido encontrado por Deus. Você já vive isso? Compartilhe aqui. Se não, se você está num momento de indecisão, compartilhe aqui conosco também. Nós queremos orar por você, queremos ser bênção na sua vida. E lembre-se disso, Deus se importa conosco e quer nos fazer melhores. Muito obrigado você que ficou até aqui e até a próxima.